Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Diego. Galera, é o seguinte, ó. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu só explicar para vocês, né? Bom dia, tranquilo. Na aula de hoje, a gente vai finalizar o Oriente Médio, né? Que a gente acabou toda a discussão. Eu vou passar para vocês uma sequência de slides com algumas imagens para vocês... Como se fosse uma espécie de resuminho, vai, de tudo que eu falei. Porque eu sei que o Oriente Médio são muitos nomes. Bom dia, Felipe. Eu sei que o Oriente Médio são muitos nomes, tá? Principalmente na questão palestina. Então, vou fazer a partir de imagens, como se fosse uma espécie de resumaço de tudo que eu falei para vocês. E aí a gente já passa... E aí a gente já passa para o segundo tema da aula, né? Que é China, tá? Aliás, ó, dica para vocês. Dos temas que eu estou comentando com vocês, eu acho que assim, a gente vai... São os mais importantes, vai, o ponto alto do ano, que é Oriente Médio e China. Com toda certeza, Oriente Médio, China e Estados Unidos, União Europeia também, né? São os 4 pontos altos aí do nosso curso de Geografia Geral, tá? Então, caso vocês fiquem com alguma dúvida, tanto de Oriente Médio, bom dia, Gi, tanto de Oriente Médio como de China e tal, pode me parar, a gente para, pergunta de novo, responde de novo, não tem nenhum problema, tá? Para quem entrou agora, galera, eu estou explicando que essa aula eu vou fazer uma espécie de revisãozinha dos conceitos de Oriente Médio, tá? Que a gente estava falando, apresentando para vocês alguns slides. Vocês percebem, eu não dou aula com o notebook, eu dou aula utilizando o celular, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu notebook, vou entrar com a minha conta pessoal, entrar no meu notebook para passar a apresentação para vocês, tá? Então, espera só um pouquinho, galera. 2 minutinhos, aí eu já tô aqui ainda, tá? Só vou ver se eu consigo fazer esse esquema aqui. Porque eu não sou muito bom com tecnologia. Mas vai dar certo. Confiem. Calma aí, gente. Tá entrando aqui. Acho que eu nunca participei do Zoom pelo notebook. Calma aí. Meu notebook ele é meio lentinho também, mas já tá entrando. Aqui, ó. Eu acho que para eu conseguir apresentar... Calma aí. Deixa eu me tornar um anfitrião aqui também. Deixa eu participantes. Ok. Bom, galera, é o seguinte. Calma aí. Vocês estão me vendo aqui, né, pelo notebook? Sim. Professor, muda o seu celular porque tá dando... Como fala? Tá dando eco, né? Igual, isso. Já sei, calma aí. Pronto, agora vai dar certo. Agora tá sem eco, né? Só tá... Sim. É que o microfone do notebook não é aquelas coisas, tá? Mas acho que vai dar pra... Professor, eu acho melhor você mutar o do computador e deixar do celular. Será que fica melhor? Não sei se é viagem minha. Tá, calma aí. Mas aí a apresentação vai sair na gravação? Putz, verdade. Deixa Não, do professor, computador, pronto. professor, esquece. Melhor deixar assim mesmo. É, verdade.
Agora deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo, galera, a minha tela? Sim. Sim. Tá. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou passar para vocês uma espécie de resumo com algumas notícias novas, tá? De tudo que a gente viu de Oriente Médio. A gente falou muito sobre questões geopolíticas, né? Principalmente. Então, se vocês lembrarem direitinho, eu passei para vocês que o Oriente Médio ele é estratégico por 3 questões mais importantes. Por 3 questões mais importantes, que é a disponibilidade de petróleo, a questão da diversidade étnica que existe e ser o berço das 3 principais religiões monoteístas, tá bom? Se a gente for pegar os setores da economia do Oriente Médio, o Oriente Médio, do ponto de vista... Vai que isso aqui está fazendo barulho. Pegar aqui, galera, do ponto de vista da economia, o setor primário ele vai ter uma agricultura bastante tradicional, tá? O Oriente Médio, eu peguei aqui alguns exemplos para vocês perceberem. Ele tem aqui, ó, a região da Mesopotâmia, é uma agricultura bem fraquinha, porque o Oriente Médio ele tem um problema muito grande, que é a escassez de água. O Oriente Médio ele é uma das regiões do mundo, junto com o deserto do Saara, de maior estresse hídrico. Já ouviram falar nesse conceito, estresse hídrico? Estresse hídrico não necessariamente é uma região que tem pouca água, é uma região que tem pouca água proporcional à população que ali mora, tá? E no Oriente Médio isso é uma realidade. Alguns exemplos de uma agricultura um pouco mais forte é justamente nessa regiãozinha, ó, a regiãozinha do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Aqui a gente chama de Mesopotâmia. Meso quer dizer meio, esse tâmia de rios, né? Então, ó, essa regiãozinha, a Mesopotâmia, ela começa no Rio Tigre e Eufrates, que nasce na Turquia e vai vir até o Iraque. Aliás, vamos ver se vocês estão manjando, hein? Qual povo, galera, alega soberania sobre um território nessa região aí? Vocês lembram? Que povo que é esse? Fala que o território tem que Os ser dele. curdos, né? Perfeito, David. Os curdos, tá? Os curdos, a famosíssima maior minoria do mundo, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente convive com uma agricultura bastante moderna. E essa agricultura moderna só existe no Oriente Médio, só é um exagero, né? Mas ela existe principalmente em Israel. Quando eu falo para vocês de Israel, o que tem que vir na cabeça de vocês? É uma mini Europa no meio do Oriente Médio, tá? Não sei se vocês têm alguns amigos judeus, enfim, né? Já conversaram com judeus. Em geral, os judeus assim mais ricos também, né? Claro, eles quando completam ali os seus 16, 17 anos, eles geralmente vão para Israel. Eles vão para Israel, passam um ano lá, aprende bastante sobre a cultura judaica, aprende a falar hebraico e tal. E geralmente eles vão trabalhar ou em kibbutz ou em moshavs, tá? O que são esses kibbutz ou esses moshavs? É a mesma coisa, tá? Os dois. Só que os moshavs é uma iniciativa privada, os kibbutz são iniciativa pública, é do Estado. Então, Israel, como que ele faz? Ele coloca como se fosse um pedaço de terra, acho que a próxima imagem até tem, ó. Isso aqui é um kibbutz, por exemplo, ó. Tá vendo? No meio do deserto, Israel é bem seco, né? No meio do deserto, eles deixam um espaço com várias pessoas ali morando e trabalhando. Essas pessoas, toda a produção que elas fazem aqui, elas produzem para o Estado. Então, elas produzem para o Estado de Israel e o Estado vai lá e distribui para a população. Vende esse tipo de alimento. E, em troca, o Estado de Israel deixa eles morarem de graça nessa cooperativa. Tá? Esse esquema do cara ir lá para trabalhar para o Estado, a gente chama de um esquema de kibbutz. Esses espaços são os kibbutz. Quando eu falo isso, galera, alguém que é um pouco mais atento aí em partes políticas, isso aqui se assemelha muito a qual modelo econômico? Em que você vai lá, trabalha para o Estado, e o Estado te dá alimentação, roupa, comida. Desculpa, galera. O modelo da União Soviética? Perfeito, né? Tá? Isso se assemelha muito ao socialismo, tá? Muito.
O socialismo não é o Estado ele é dono de tudo, todos os meios de produção pertencem ao Estado, e as pessoas vão lá, trabalham, dão para o Estado e o Estado devolve, né, essa produção para as pessoas. Então, tem muitas pessoas que alegam que o kibbutz é uma experiência socialista num país capitalista. Talvez seja forçar um pouco a barra, tá? Mas é bem parecido mesmo. Então, são cooperativas agrícolas do Estado, em que as pessoas que aí moram, geralmente ficam 1, 2 anos, né, aprendendo toda a cultura de Israel, dão para o Estado e o Estado devolve para eles em forma de alimento e estadia, né, durante 1, 2 anos. Israel, que nem eu falei para vocês, é muito rico. Apesar de toda essa pobreza que existe no território, de ponto de vista climático e natural, Israel, mais de 50% da água que os caras utilizam é água de dessalinização. Dessalinização. Eles pegam a água do mar Mediterrâneo, dessalinizam para fazer o abastecimento deles. Ou seja, isso também é um ponto bem importante, né? Senhor, você acha que a água vai acabar no mundo? Cara, não é questão de achar, é certeza. Não, a água não vai acabar, tá? O que vai acabar é água para pobre. Aí sim, isso vai acabar mesmo. Você vai pegar, tipo, na África subsaariana e tal. Mas quando a gente tem um problema com uma escassez de água potável no mundo, já existem soluções para isso, como, por exemplo, a dessalinização de água do mar, tá? Filtros, enfim, tem como você limpar a água. Só que é um processo caro. É um processo que não vai estar disponível para todos os países. Então, a água vai acabar? Não, não vai. O que vai acabar é água disponível para pobre. Aí sim, tá? Como sempre, a gente vai transformar um recurso que deveria ser um direito, né? A gente vai transformar uma mercadoria que só vai ser acessível para quem tiver dinheiro para conseguir pagar. Tudo bem? Essa técnica que está embaixo, galera, da tela para vocês, é a técnica de gotejamento. Isso, assim, parece bobo, né? Nossa, professor, que grande coisa, né? Mas ela reduz em mais de 90% o desperdício de água. Quem criou foi Israel. Como que é essa técnica de gotejamento? Não sei se vocês já viram, galera, já, enfim, deve ter visto, né? Passando pelo interior de São Paulo, às vezes você vê aqueles sistemas de irrigação. Mais ou menos como funciona no estádio de futebol. Sai de uma torneirinha assim da terra e vai espirrando água para cima, né? E aí inunda, né? Faz todo aquele sistema assim, que irriga todo aquele campo. Isso é um sistema que tem um desperdício de mais de 40% da água que você utiliza. Porque quando você esguicha a água para cima, parte da água nem cai no solo, ela já evapora antes de chegar no solo, e você fica meio inundado, forma uma superfície inundada. Parte da água evapora antes de entrar no solo, e só 60%, 65% daquela água efetivamente é aproveitado pelas plantas. Israel não pode se dar o luxo de perder toda essa quantidade de água. Então, o que eles fizeram? Essa técnica de gotejamento. Eles deixam como se fossem uns caninhos assim, ó, em cima da vegetação. E vocês conseguem ver meu mouse, né? E tá vendo que tem uma gotinha aqui caindo, ó? Isso aqui é periódico. Tipo, a cada 5 segundinhos cai uma gotinha no solo. O nível de desperdício reduz muito, tá? Israel, parece o que eu estou falando. Israel é o país com a maior produtividade agrícola do mundo. Ah, entendi. O Ricardo falou que Israel é o país que mais produz alimentos no mundo. Não falei isso. Eu falei que tem a maior produtividade, não a maior produção. Vocês entendem, galera, que é coisa diferente? Produtividade é o quanto você produz por hectare. Israel é liderança. Produção é tudo. A maior produção do mundo é os Estados Unidos. A maior produtividade é Israel. Vocês estão entendendo, galera? O país que é um deserto tem a maior produtividade agrícola do mundo. Tá? Os caras são feras. Os caras são feras. Da pecuária, galera, isso aqui de verdade, estou passando para vocês, só para vocês saberem que existe, tá? Brincando, galera, quando o cara Oriente Médio, geralmente a parte mais geopolítica, tudo tal. Das questões agrícolas, pecuária, existe uma pecuária nômade, que migra de acordo com os recursos naturais. Então, por exemplo, mais ou menos aquele mesmo sistema que era antes da sedentarização dos homens, quando começou a se instalar próximo de rios e tal, porque o Oriente Médio ainda tem pecuárias muito tradicionais, pessoas muito conservadoras no sentido econômico e tal, ou a pecuária de transumância. Transumância é algo, galera, que acontece bastante no Brasil também. O que é essa transumância? Migração sazonal do gado. O que é essa palavrinha aqui, sazonal? Vocês sabem? Sazonal é uma coisa que varia de acordo com a estação do ano. Então, que no verão se dá de determinada maneira e que no inverno se dá de outra maneira. Se isso cai, se pecuária de transumância cai,
geralmente é fazendo algum tipo de comparação com a pecuária de transumância que acontece no Brasil. Você sabia que tem transumância no Brasil também? Pergunta boa, hein? Qual bioma brasileiro? Tem que acertar uma dica depois, hein? Qual bioma brasileiro acontece essa pecuária de transumância? É bem tradicional, galera. Uma migração sazonal do gado. No verão, o gado sai desse bioma e no inverno ele volta para esse bioma para se aproveitar da pastagem natural. Quem sabe? Vou dar a dica para vocês. Tá pegando fogo. Pantanal? Perfeito, Ana, tá? O Pantanal. O Pantanal, ele não é uma planície inundada? Quer dizer, deveria ser, né? Pelo menos. A gente tá vendo que dizendo que mais de 17%, né, já foi desmatado graças às queimadas que ali acontecem. No período de verão, o Pantanal está completamente inundado. O gado sai daquela região, vai para o cerrado, uma transumância, né, migra para regiões mais altas. No período de inverno, quando está no período de seca, desenvolve uma pastagem natural e o gado volta para aquelas regiões. Tá? Então, esse tipo de migração sazonal, ou seja, a migração do gado que acontece de acordo com a estação do ano, a gente chama de transumância. No Oriente Médio, a gente não pode esquecer que o relevo ele é muito acidentado. Ele é muito cheio de altos e baixos. Então, durante o inverno, nessas regiões mais altas, que é muito frio, o gado desce para as regiões mais baixas. Já no período de verão, que é muito quente, porque o Oriente Médio também ele tem uma amplitude térmica muito grande, né? Ele é muito continentalizado. Então, a amplitude térmica é muito grande, o gado vai para as áreas mais altas, onde não é tão quente assim. Então, tem transumância no Brasil e no Oriente Médio. Só que no Oriente Médio, acontece pela temperatura, porque no inverno é muito frio, no calor é muito quente. Já no Brasilzão, acontece pelas chuvas. O Pantanal muito úmido no verão, não tem como o gado ficar lá. No inverno, desenvolve uma pastagem natural, o gado volta para aquelas regiões. Certo, certo? Indústrias, galera. O que mais tem de importante no Oriente Médio? São as petroquímicas, com toda certeza. E lembrem-se, né? Que aonde tem petróleo no Oriente Médio, não é tudo. Tipo, Turquia não tem muito petróleo, a Síria não tem petróleo, Israel não tem petróleo. O que tem petróleo é essa regiãozinha do mundo, chamada de Golfo Pérsico, tá bom? Países como Irã, Kuwait, Emirados Árabes, Catar, Omã, Bahrein. Bahrein é o país que, vocês viram, né, que recentemente mais um país fez um acordo com Israel. Bahrein, Emirados Árabes e Israel, né? Aliás, o Trump até foi indicado, acho que não sei se eu comentei com vocês, parece piada, mas eu juro que não é. O Trump até foi indicado para o Nobel da Paz, tá? Justamente pelo início de acordo que ele fez com Bahrein e com Emirados Árabes Unidos, tá bom? Turismo, isso aqui é um ponto bem importante, isso aqui eu acho que é importante ressaltar, tá? Alguns países do Oriente Médio já perceberam que não dá para depender só do petróleo. Teve um sheik árabe, ele falou uma frase sensacional, galera. Ele falou o seguinte, ó. A era do petróleo vai acabar... Não, mentira, começou assim, ó. A era das pedras acabou, não porque acabaram-se as pedras. Da mesma maneira que a era do petróleo vai acabar, não porque acabou-se o petróleo. Ou seja, o petróleo não vai durar para sempre. Não porque vai se esgotar o petróleo, muito possivelmente, mas porque outros recursos estão começando a ser utilizados. Desde o Acordo de Paris, está tentando fazer uma transformação da matriz energética mundial. Está tentando mudar, né? Está tentando utilizar fontes mais renováveis, fontes mais limpas, tal. O petróleo, ele vai acabar perdendo a sua importância, tá? Isso é natural que aconteça. Uma coisa normal que acontece, ainda mais com o desenvolvimento tão grande do capitalismo como a gente percebe hoje. E alguns países do Oriente Médio já se ligaram nisso. E eles estão tentando mudar um pouco a sua matriz econômica. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos de turismo. Alguém sabe, galera, onde ficam essas regiões? Perguntando a vocês, possivelmente já Dubai? Exatamente, né? Tá vendo? A Ana, que pertence à elite burguesa econômica paulista, com certeza já viajou para Dubai, né? Ficou no Hotel 7 Estrelas. Esse aqui, galera, ó, é o Hotel 7 Estrelas, lá em Dubai. Tem 2 hotéis 7 estrelas no mundo. Um fica em Dubai, outro na África do Sul, tá? Isso aqui é um conjunto de hotéis também em setores turísticos, também em Dubai, com formato de palmeira. Os caras, isso tudo é ilha artificial que eles construíram, tá? A galera de Dubai não poupa esforços para fazer o tipo de turismo mais maluco que existe, galera. Mais doidão que existe.
eles têm em Dubai o maior parque de gelo do mundo. O maior parque de gelo do mundo fica em Dubai. Mas Dubai não é quente? Sim, é quente. Tá? E mesmo assim, eles têm o maior parque de gelo do mundo. Eles têm umas ilhas artificiais. Como que eles fazem essas ilhas artificiais? Eles vão jogando sedimento no fundo do mar, até chegar à superfície e formar literalmente uma ilha. Tá? Eles fizeram uma ilha com formato de mapa-mundi. Tá? Eu esqueci de colocar para vocês na apresentação. Também que é uma ilha turística. Então você vai lá, visita e tal. Eu sempre lembro, eu que sou corintiano, né, claro, quando o Corinthians foi campeão mundial, geralmente para você ir para o Japão, você tem que fazer uma parada no meio do caminho. O time do Corinthians parou em Dubai. E aí tem assim, é monstruoso, né? Eu gosto muito do Corinthians, tal, enfim. Eu pesquisei bastante, é monstruoso, assim, os hotéis que eles visitavam, os parques de compra. Então, assim, o Oriente Médio hoje está investindo bastante no turismo. Prova disso, galera, em 2022, se ainda tiver Copa do Mundo, né? A gente vai ter a Copa do Mundo disputada no Catar. Tá? Ou seja, o Oriente Médio hoje está deixando de depender somente do petróleo e está tentando investir em outras fontes também, principalmente no turismo. Tudo bem? Beleza. Aqui, galera, só algumas imagens rapidinhas, tá? Do conflito árabe-israelense. Isso aqui eu acho que é uma charge que sintetiza bastante. É do Latuf, né? Esse cara é sensacional. Aliás, quem gosta de charge, galera, siga o Latuf, tá? Para mim é o melhor cartunista que tem no Brasil. É uma charge bem críticas, todas elas sobre política. Sensacional. Ele mostra mais ou menos como que é a situação do conflito árabe-israelense. Você tem aqui, galera, um árabe com uma bombinha relativamente pequena, enquanto você tem aqui o exército israelense com uma bombona gigantesca e apoiada pelos americanos. Tá? É mais ou menos essa situação que vocês têm que entender. É muito desigual o conflito. Obviamente, os israelenses eles são muito mais fortes. Tá? Aqui eu coloquei para vocês o famosíssimo caminho do Êxodo. Tá? Lembrem-se que isso aqui é uma das histórias que simboliza o quanto o território de Jerusalém, o território de Canaã, mais ou menos por aqui está onde hoje é Israel, tá? Aqui no território de Jericó. O quanto é importante para os israelenses, para os judeus. Aqui conta a história do Êxodo, em que os judeus passaram por anos de muita seca, uma seca muito grande, e eles acabaram tendo que fugir em direção ao Egito. Chegando no Egito, eles foram escravizados, até que uma criancinha nasceu, todo aquele papo, a mãe jogou no Rio Nilo, depois a criancinha achou que ela era uma egípcia, no final das contas ela era uma judia, uma criança hebraica, né? Que era Moisés. Aí Moisés guiou o povo judeu de volta para a região da Palestina. Na verdade, ele não, porque ele se perdeu, né? Ele se perdeu no meio do deserto, e aí foi o Josué, que era um dos seguidores ali, que conseguiu levar o povo hebreu de volta para a região de Israel. Não existia Israel, né? Mas para a antiga região da Palestina, tá? Vocês sabiam que hoje, se você colocar no Google Maps, fala assim, ó, trajeto a pé de Cairo, no Egito, até a Palestina, dá 6 dias. 6 dias a pé para ir. Moisés demorou 40 anos, galera, o povo hebreu. Eles se perderam bastante no meio do caminho, tá? Bastante. Aqui, quando acontece a diáspora, o povo judeu sai da região de Israel e vem para a Rússia, o leste europeu, Europa Ocidental, para viver como minoria nesses países e passam a ser oprimidos nesses países, depois que o Império Romano os expulsa do território da Palestina. No século XIX, vai surgir aquele movimento, chamado de movimento sionista, movimento a favor da criação de um Estado para os judeus. Inicialmente, ninguém ligou, mas fato é que depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem o Holocausto acontecendo, a comunidade internacional se volta favorável a favor da causa dos judeus. A Inglaterra, que controlava o território, cede o território para a ONU decide partilhar a Palestina. E vai partilhar, galera, mais ou menos, né? Metade, metade. Pode perceber que, professor, mas por que não fez daqui para cima judeu, daqui para baixo árabe? Porque se fizesse isso, os territórios que tivessem acesso ao Rio Jordão, ao Mar Morto, à fronteira com o Mar Mediterrâneo, etc., seriam muito mais privilegiados. Então a ONU tentou fazer uma partilha mais justa. Os judeus gostaram? Fala assim, nossa, que perfeito, era isso que eu queria mesmo. Não, eles queriam toda a Palestina para eles. Mas, pelo menos, o movimento sionista deu certo. Já os árabes insatisfeitos, começam os conflitos. O primeiro conflito acontece logo em 1947.
quando a gente tem, galera, a partilha da Palestina mesmo. Nesse primeiro conflito, a gente vai ter já os palestinos perdendo, os árabes perdendo. Eles partiram para cima de Israel, Egito, Jordânia, Síria, Líbano, e foram derrotados. Nessa derrota aconteceu, segundo os israelenses, porque Deus está do lado deles, mas lembrem-se, eles têm um Deus que é bem poderoso também. Deus, Estados Unidos, tá? Estados Unidos sempre ajudou Israel nessa causa. A gente vai ter, pós a Guerra de 48, a consolidação do Estado de Israel. Então, finalmente, formou um Estado para os judeus, tá? Em 1948. E os palestinos, os árabes, perderam seu território e parte da faixa de Gaza aqui, ó, que está para vocês, passou a ser controlada pelo Egito, enquanto a Cisjordânia passou a ser controlada pela Jordânia, tá? Aumentou muito a rivalidade, os palestinos revoltados com a questão, mas não pode esquecer que em 56 acontece a Guerra de Suez. Lembra da Guerra de Suez? Nasser, galera. Eu sempre chamo Nasser de doidão. Lembra? O doidão do Nasser. Ele nacionaliza o canal de Suez e manda tropas para a fronteira com Israel. Então ele vai lá e abre um conflito com França e Inglaterra, que dominavam o canal de Suez, e abre um conflito também com Israel, ao mesmo tempo. É o Egito que eu estou falando, tá? O Egito. Galera, pelo amor de Deus, Egito, tá? No final das contas, o Egito ganha apoio da União Soviética, enquanto Israel, França e Inglaterra não conseguem apoio norte-americano. Ou seja, o canal de Suez é nacionalizado, a ameaça que o Egito fez frente a Israel fica elas por elas, justamente pelo medo que existe frente à União Soviética. Tudo bem? Cara, estou passando bem rapidinho, porque lembra que é um resumo, tá? Então, teoricamente, só para ir lembrando que vocês já viram aí. Essa Guerra dos 6 Dias é a guerra mais importante do ponto de vista geopolítico. Ela é a que mais altera as fronteiras. Os judeus, alegando que os árabes estavam planejando um ataque, atacam antes dos árabes atacarem. E eles atacam e dominam uma série de territórios. Dominam as colinas do Golã, que até hoje é alvo de disputa, tá? As colinas do Golã é um território que pertencia à Síria. É a região onde nasce esse rio aqui que é bem importante, ó, o famosíssimo Rio Jordão. As colinas do Golã, o Trump reconheceu, hoje não, né, mas enfim, no seu mandato, que é território de Israel, tá? Apesar da comunidade internacional nunca ter reconhecido. As colinas do Golã, segundo a comunidade internacional, pertence à Síria. Essa ocupação não é legítima, mas o fato é que as colinas do Golã hoje são dominadas por Israel, isso é fato, tá? Aqui a gente tem a Cisjordânia, que foi dominada, a faixa de Gaza e a península do Sinai, incluindo o famosíssimo canal de Suez, tá? Ou seja, Israel parte para cima e domina tudo. Senhor, os árabes realmente planejavam um ataque? De verdade, a gente nunca vai saber. Os judeus juram que sim, os árabes juram que não, tá? Se essa é a guerra mais importante geopoliticamente, essa é a guerra mais importante economicamente. Essa data, ao longo do curso, eu acho que eu já pedi para vocês decorarem umas 77 milhões de vezes já. 1973. É a crise do petróleo. Acontece pela guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur é um feriado judeu, o famosíssimo Dia do Perdão. Os árabes, que não conseguiu ganhar nenhum tipo de conflito, partem para cima dos judeus bem no dia do feriado. Os judeus contra-atacam. Dessa vez, os Estados Unidos apoiam publicamente Israel. Você tá vendo os árabes? Ó, os caras atacam no dia do feriado dos judeus. Pelo amor de Deus, né? Os caras são muito desleais. Tá? Tem apoio pela primeira vez. Os árabes apoiam a causa palestina, nacionalizam as reservas de petróleo e causa a crise do petróleo. Tá? Até então, até 73, árabe e judeu se matava e ninguém estava nem aí. Pós-crise do petróleo, aí vamos tentar fazer alguns acordinhos. Em 1964, galera, vai surgir a OLP, um grupo que eu já falei para vocês, né? Tendo como líder esse cara que... Sabe aquele que ganhou o Nobel da Paz, Yasser Arafat? Mais um ganhador do Nobel da Paz, pelo Acordo de Oslo, que a gente vai ver logo menos. A OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, vai surgir em 64 como um grupo terrorista, um grupo que é a favor da destruição do Estado de Israel. Vai passando o tempo, eles vão percebendo que não tem como destruir Israel. Então eles passam a ser um grupo um pouco mais moderado. Na década de 80, vai surgir esse grupo que apareceu bastante na mídia esse ano, justamente por conta
do ataque no Líbano que teve. Vai surgir o Hezbollah, tá? Lembre-se, galera, que o Hezbollah ele vai surgir como uma milícia. Israel invade o sul do Líbano em 1980, nessa operação chamada Operação Paz da Galileia. O exército libanês não resiste. Uma milícia muçulmana é formada, ou seja, um grupo armado não oficial do Estado é formado, e eles conseguem expulsar Israel do sul da Palestina. Eles hoje são um partido político xiita no Líbano, que tem como principal bandeira a destruição do Estado de Israel. Tá? Então, Líbano e Israel, principalmente o Líbano, que apoia o Hezbollah, são grupos bastante rivais, tá? Bastante rivais. Tanto que o Benjamin Netanyahu, ele tinha falado, né, que ia fazer alguns ataques ao sul do Líbano, principalmente contra áreas do Hezbollah, tá bom? Em 79 acontece o acordo de Camp David. Camp David sempre, que é a colônia de férias do presidente americano, onde ele passa o tempinho ali e tal. Na época, Estados Unidos chama Egito e Israel, e o Anwar Sadat, junto com Jimmy Carter e o Benin, eles fazem um acordo no qual o Egito daria paz para Israel, desde que Israel devolvesse a Península do Sinai. O acordo dá certo? Sim. Só que radicais egípcios matam Anwar Sadat. Só porque o acordo não foi bom para o Egito? Foi. Só que está negociando com terroristas, segundo alguns grupos radicais. Você não pode negociar com Israel. Com Israel você não negocia, você mata. Tá? Então, Anwar Sadat foi morto por radicais egípcios. Em 1993, nós vamos ter o acordo mais famoso na questão palestina, que é o Acordo de Oslo. Aqui a gente tem a OLP, que tinha sido criada em 1964 como um grupo terrorista. Perceba como mudou. É um grupo hoje que aceita conversar com Israel. Aliás, galera, vocês lembram? Em 1987, quando acontece a primeira intifada, lembra o que é a intifada? A revolta árabe, os árabes partindo para cima de Israel. Tem um grupo que surge como uma dissidência da OLP. Assim, OLP, vocês estão muito bunda mole. Vocês são bundão. Vocês não querem atacar Israel. Esse grupo se chama Hamas. O Hamas, ele surge como uma dissidência radical da OLP. Tá bom? Nesse acordo, ficou definido que Israel devolveria a Cisjordânia e a faixa de Gaza se os palestinos dessem a paz para Israel. A faixa de Gaza começou a ser comandada pelo Hamas, que é essa dissidência mais radical da OLP, enquanto a Cisjordânia passou a ser comandada pelo Fatah, que é uma ala mais moderada, que é uma ala que aceita conviver. Tá? No final das contas, Israel falou que os palestinos não deram a paz prometida e acabaram não devolvendo os territórios prometidos. Tá bom? Essa imagem, acho que ela é bem sintomática, galera. Aqui, a gente tem como que os palestinos foram perdendo as suas terras ao longo do tempo. Tá? Aqui nós temos como era a ocupação dos palestinos e a ocupação judia, a ocupação dos judeus, porque lembrem-se, o movimento sionista, ele pregava a criação de um Estado para os judeus na região da Palestina. Alguns judeus, no século XIX, já começaram a migrar em direção à Palestina, mesmo sem ter um Estado israelense, de fato, né? Sem ter um Estado judeu. Então percebam que aqui já existiam algumas áreas judias, algumas áreas de povos judeus, mas a grande maioria eram palestinos. Em 1947, a ONU partilha a Palestina. Aqui a gente vai ter, galera, em 67, ele até foi bonzinho nessa imagem, né? Ele colocou como se a Cisjordânia e a faixa de Gaza de fato pertencessem aos palestinos. Mentira, porque Israel dominou, né, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E hoje, a faixa de Gaza completamente sem soberania e a Cisjordânia com vários assentamentos judeus, que o Benjamin Netanyahu faz questão de aumentar. Faz questão de tirar o território dos palestinos e colocar assentamentos judeus. Lembrando que o acordo feito entre esse ano, né, acabou de acontecer, entre Bahrein, Emirados Árabes e Israel, prevê que Israel reduza os assentamentos na Cisjordânia. Isso é um ponto importante. O acordo feito entre Bahrein, Emirados Árabes e Israel prevê que Israel pare de construir assentamentos judeus na Cisjordânia. Se eles efetivamente vão parar, só o tempo vai dizer, tá? Mas fato é que eles prometeram fazer isso.
Deu para dar uma lembrada, galera, em tudo que aconteceu, em todos os conflitos? Eu sei que é bastante coisa aí, eu sei que é muita coisa, tá? Enfim, era isso que é isso que eu tinha que mostrar para vocês, uma espécie de resumaço. Certo? Então tá, galera. Ó, alguma dúvida ficou? Pode falar, David. Professor, na parte de agricultura, que tipo de produtos eles têm maior, por exemplo, Israel, já que é uma agricultura moderna, qual que é é o produto mais popular assim para esse país? Assim, né? Então, geralmente eles fazem uma agricultura familiar, então a agricultura é típica para eles, né, alimento para eles. Aí você tem frutas secas, nozes, tâmaras, a produção maior de Israel e algodão. Algodão e frutas secas é o grande destaque do Oriente Médio, tá? Grande destaque deles. Tá, beleza, valeu, professor. Então não é nada Imagina. não é um expoente para exportação, né? É mais um consumo interno, né? Exatamente. Nenhum país do Oriente Médio eles têm uma agricultura forte para exportação. Nenhum deles. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, galera? Eu sei que eu falei bem rápido. Mostrei várias imagens aqui, vários nomes. Eu não tenho dúvida porque eu dormi um pouco. Então eu acordei só agora, tal. Não? Então tá. Galera, então é o seguinte, ó. Finalizamos o Oriente Médio. Por favor, tenham na cabeça que é importante isso. Não saiam com nenhuma dúvida. Por favor. O Oriente Médio é um dos assuntos mais importantes para vestibular. O Oriente Médio é um dos assuntos mais importantes para vestibular. Tá bom? Pode falar, David. Professor, eu acho que não ficou muito claro para mim a diferença de produtividade e produção quando você disse, lembra? Pensa assim, David, por exemplo, ó, faz o seguinte, eu vou sair aqui da apresentação e vou fazer na lousa, tá bom? Então, eu vou... Beleza, beleza. Aí. Pro, não esquece de trocar os áudios. Ah, verdade, Ana, obrigado. Aí. Pronto, gente, ó. Pronto, agora sim. Tô de volta aqui, calma aí. Deixa eu só mostrar um negócio pra vocês, ó. Esse quarto, ele é o meu que eu faço as gravações e tal, né? E ele também vai ser o quarto do bebê, ó. A gente comprou já o bercinho dele. A minha esposa tá com raiva, né? Porque eu fico sujando de giz e tal. E fico colocando meus equipamentos em cima do berço e tal. Mas, enfim. Deixa eu acertar aqui. Ó. Bom, gente, seguinte, ó. Então, vamos voltar aqui. Exato. Exato. Eu nem me fale, viu? Tá difícil o negócio aqui. É bom gravar tudo assim, que eu tenho pra gravar rápido, antes de nascer, fazer, porque senão depois vai ferrar o negócio. Pra falar, galera, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Tá? Beleza, ó. Pra diferenciar pro David a diferença de produção e produtividade, vou imaginar, David, ó, que eu tenho uma fazenda que tem, sei lá, 10 hectares. E eu tenho uma outra fazenda que tem 1000 hectares. Nessa fazenda de 10 hectares, eu produzo, sei lá, 100 toneladas de arroz, por exemplo. Já vou chamar essa aqui de fazenda A, essa aqui de fazenda B. Nessa fazenda A, eu produzo 1000 toneladas de arroz. Por exemplo, tá? Chutei qualquer número aqui. Qual tem a maior produção? Com certeza, a maior produção é essa aqui, ó. Professor, por quê? Porque a produção é o total. Independe, galera, da área que eu tô falando. Independe da área que eu tô falando, a produção.
Então, eu produzo 1.000 toneladas. Agora, isso aqui, ela vai ter maior produtividade. Por quê? Porque eu estou produzindo 10 toneladas por hectare. Enquanto nesse aqui eu estou produzindo 1 tonelada por hectare. Tudo bem a diferença, David? Agora Então, eu ficou sempre mais penso claro. assim, a produtividade, se a gente for comparar com população, é que nem se fosse populoso e povoado. Povoado é a densidade demográfica. Então, é o quanto que tem de habitantes por quilômetro quadrado. Já, aliás, povoado, né? Quanto tem de habitantes por quilômetro quadrado. Populoso é a população total. Então, Estados Unidos é o país que tem a maior produção do mundo. Israel é o país que tem a maior produtividade do mundo. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Ficou mais claro agora. Então, galera, vamos começar a falar agora dela. Deixa eu apagar a luz aqui. Entendeu? Dela. Da China, tá? China, aliás, vocês viram, galera? Finalmente, não é que o Trump cumpriu a promessa dele? Ah, verdade, verdade, tá? O Ian tava falando, galera, é que eu ia falar isso mais na aula de atualidades, né? O Mike Pompeo, tá? Importante homem do Estado americano, tá em Roraima, tá? Ele fez visita não só em Roraima, né? Ele foi também para o Suriname e para a Colômbia. Mais ou menos assim, ó. A gente tem aqui Brasilzão, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Acho que foi um dos mapas mais esquemáticos que eu já fiz na vida, tá? O que o Mike... Aqui é a Venezuela, né? Ó, Venezuela. O que o Mike Pompeo fez, galera? Ele fez visitas ao Suriname, Roraima e Colômbia, formando como se fosse uma espécie de cerco contra a Venezuela. Está se suspeitando, tá? E a gente sabe que o Brasil, inclusive, expulsou diplomatas favoráveis ao Nicolás Maduro aqui do Brasil, então está se suspeitando que isso possa não ser somente uma ameaça, mas que finalmente os norte-americanos podem partir para cima dos venezuelanos, tá? Então Mike Pompeo está indo lá para dar uma estudada na região, se pode colocar algum exército, algo que valha, para fazer uma intervenção na Venezuela, tá? Então realmente, mandou bem. É preocupante, tá? A gente não sabe exatamente o que ele quer, mas que é estranho, galera, de verdade, tá? Você aceitar alguém de outro país para fazer ameaça contra outro país, mas a gente sabe, né, que se os Estados Unidos pedir para, sei lá, o Brasil cortar relações com qualquer um, o Brasil faz, né? A gente, meu capacho dos americanos, tá bom? Meu capacho dos americanos. Mas, vocês viram que finalmente o Trump, ele baniu, né? Esse final de semana já não pega mais nem o WeChat, nem o TikTok nos Estados Unidos. Os dois aplicativos finalmente foram banidos, tá? Tentou-se fazer um acordo ali da Microsoft, comprar o TikTok, acabou não dando certo. De dividir parte da gerência também da empresa com os Estados Unidos, acabou não dando certo. O Trump baniu o aplicativo da China, tá? Também, galera, tem uma recomendação, e ó que feio, hein? Uma recomendação de uma coisa que eu nem assisti, tá? Mas todo mundo tá falando muito bem. Então eu não vou nem recomendar, tá? Mas que é o novo documentário do Netflix. Alguém já assistiu já? Que fala sobre as redes sociais? É o que aparece como destaque assim no Netflix. Eu esqueci o nome do... Se alguém souber o nome, pode colocar no chat. Eu esqueci, tá? Bom, mas enfim. Isso, Dilema das Redes, né? Alguém já assistiu esse documentário? Não? Então, ó, galera, prometo que eu vou assistir, tá? Daí, se for bom. É que, assim, eu tenho um monte de professor, né, amigo, tanto de história, geografia, os caras assistiram e falaram que manda muito bem mesmo, tá? Porque o documentário é muito bom para falar dessa questão dos ódios, da interferência em processos eleitorais, fake news, da opressão que as redes sociais fazem com a população.
Então eu quero ver, vou ver e depois eu falo para vocês se realmente vale a pena, tá? Mas acho que vale. Várias pessoas que eu conheço, que eu confio, falaram que vale a pena, então acho que é interessante, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos falar então dela. Ela mesma. A famosíssima China. China. Como sempre, eu vou seguir a sequência. Aspectos naturais, aspectos humanos, aspectos econômicos e geopolíticos, tá? China é um país que eu vou demorar bastante. Eu vou gastar, entre aspas, bastante tempo, tá? Porque é um país, com certeza, um dos mais importantes para vestibular. E cai não só aspectos geopolíticos, claro que com certeza é o que mais cai, né? Mas aspectos naturais também é bastante relevante, tá? Maiores produções, o clima, tal, é bem importante. Então, vou fazer para vocês uma China esquemática aqui, galera. Eu estou copiando da imagem que eu tenho ali, ó. Professor, nem copiando você consegue fazer bonito? Nossa, lindão, hein? Que é isso, galera? Que é isso? Olha só. Aqui, galera, a famosíssima China, tá? Essa China, que eu esqueci de colocar. Pronto, agora sim. Tem mais uma ilhazinha aqui, ó. Pronto, agora sim. Mais ou menos por aqui, assim, ó. Passando o 23 graus norte, tá? Essa aqui é a China, galera. Esquemática, China esquemática. Tá bom? Eu vou fazer vários mapas da China. Só esse eu vou fazer, entre aspas, bonitinho. Depois vocês vão ver que o outro vai ser bem mais esquemático. Tá mais fácil de vocês desenharem. A China, ela é dividida em uma série de regiões. Não é um país único. Uma série de regiões da China, tá? Eu vou dividir com vocês nas principais regiões. Por exemplo, nós temos aqui a China é dividida em pelo menos 6 grandes regiões. Essa região de número 1, é uma regiãozinha que a gente vai chamar de Xinjiang. Tá? Xinjiang. E de novo, galera, professor, eu já encontrei Xinjiang com o quê? Eu já encontrei Xinjiang. De verdade, galera, não existe uma tradução perfeita de chinês para português. A tradução que a gente faz é a tradução da maneira como a gente escuta. Por exemplo, não sei se já comentei com vocês isso, eu estava dando aula no cursinho, né, tal, e aí tinha um garoto que era de Taiwan. E aí, eu estava falando sobre o Mao Tse Tung. Já deve ter ouvido falar nele, né, enfim, a gente vai falar sobre ele também. Tá falando sobre o Mao Tse Tung. Aí toda vez fala, gente, ó, o líder da Revolução Chinesa foi um cara chamado Mao Tse Tung. Aí ele, professor, não é Mao Tse Tung, é Mao Zedong. Sei lá, o jeito, é estranho, né, o jeito lá. Daí, tá bom, beleza. Daí, eu falo, não, daí é Mao Tse Tung. Professor, não é Mao Tse Tung, é Mao Zedong. Enfim, não existe, cara, uma tradução... Meu chato comigo, né? Eu tentei falar do jeito certinho, mas eles nunca gostavam do jeito que eu falava, tá? Não existe uma tradução exata, assim. Então, a gente geralmente escreve o que a gente escuta. Por isso, existem várias traduções. Vocês podem ver escrito de uma série de maneiras, tá bom? O Xinjiang é essa regiãozinha mais a noroeste da China. Coisas importantes aqui acontecem, hein? Coisas importantes. Primeiro, do ponto de vista climático, aqui é a região onde a gente vai ter o famosíssimo deserto de Gobi. Deserto de Gobi. A China tem sim um deserto muito grande. Tem sim um deserto muito significativo. E aqui é uma região onde a gente vai ter bastante petróleo. Para um país como a China, que baseou seu crescimento em indústria, ter matéria-prima é sensacional. Só que tem um pequeno problema aí. Um pequeno problema de milhões de habitantes. Aqui tem um povo que, aliás, também, galera, ó, ponto importante, hein? Ponto importante. Porque apareceu bastante na mídia esse ano. Até viralizou um negocinho do Instagram, meio sensacionalista, mas que tem uma certa razão,
que é um povo separatista muçulmano que atua aqui na China. Já ouviram falar nesses caras? Aqui é onde vive o povo uigur, tá? Os uigures, que são uma minoria muçulmana. Esses uigures, galera, existem várias denúncias e imagens mesmo, tá? Provando que eles são explorados, que eles são utilizados em campos de concentração como mão de obra, trabalho forçado, e fazem, tipo, lavagem cerebral para esses líderes separatistas que atuam nessa área, tá? Então, os uigures, eles são bastante oprimidos pelo poder central chinês, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles logo menos. Eu só estou apresentando as regiões, por enquanto, para vocês. Aqui, região de número 2, é uma regiãozinha conhecida como Tibete. De novo, né? Nossa, professor, tudo é importante? Exato. Recentemente, teve um conflito aqui, ó, entre a China e qual país que faz fronteira com a China aqui, vocês sabem? A Índia. Teve um conflito, galera, muito grande entre China e Índia. A galera da China aqui brigando com a Índia aqui pela disputa de um território chamado de Caxemira. Tanto que, por exemplo, outro país que baniu todos, mais de 100, hein? Mais de 100 aplicativos chineses foi a Índia esse ano. A gente teve soldados chineses matando soldados indianos bem na área de fronteira com a China. A China disse que não teve nada a ver com isso, que não foi o Estado chinês que mandou, mas sim que foi um acidente. Fato é que alguns soldados indianos mataram soldados chineses. Os estados nunca admitiram que foram eles mesmos que fizeram as medidas. Dizem que foi coisa local do exército ali, tá? Coisa local daqueles caras que estavam ali lutando. Só que no final das contas cortaram bastante relações diplomáticas. China e Índia hoje são bem rivais, tá? Eles disputam esse territóriozinho aqui da Caxemira. Beleza? Essa região de número 2 é uma região onde a gente vai ter a grande cordilheira do Himalaia. Isso aqui é cheio de dobramentos modernos. Tá? A grande cordilheira do Himalaia. E temos um outro povo separatista aqui, que são os tibetanos. Que quando eu falar de aspectos humanos, eu vou falar um pouquinho mais sobre o movimento separatista que aqui acontece. Tá bom? Então, ó, movimento separatista aqui, movimento separatista aqui. Uma amostra de como a China, ela dá muito pouca liberdade, se importa muito com essas minorias, a minoria uigur e a minoria tibetana, é a própria questão do fuso horário. A China, ela tem mais ou menos 75 graus de longitude. Ou seja, a China deveria ter 5 fusos horários. A China tem um fuso horário, que é o fuso horário da parte leste do país. Isso quer dizer que tanto a galera do deserto de Gobi quanto os tibetanos, eles têm o horário solar completamente distorcido. Às vezes amanhece por volta de 1 da tarde, 2 da tarde. Tá? Por quê? Porque eles não se importam com a população. Beleza? Essa região de número 3, ela é a mais importante historicamente. Já foi invadido 350 milhões de vezes. Essa regiãozinha se chama Manchúria. É a região da Manchúria. Por que ela é importante historicamente? Aqui é uma região que tem muito carvão mineral. Carvão mineral. Aliás, galera, isso aqui acho que é um assunto bem relevante também para os dias de hoje. Eu vou parar de falar isso porque tudo que eu estou falando que é bem relevante, tá? Vocês vão parar de acreditar em mim. O carvão mineral, dos combustíveis fósseis, todos, ele é o mais poluente, com toda certeza.
A China é o país que tem a maior produção industrial do mundo e a China é um país que utiliza muito carvão mineral. O carvão mineral da Manchúria. Porque esse carvão mineral, além de tudo, é um carvão mineral de ótima qualidade. É um carvão mineral do tipo hulha, que a gente fala, tá? Que é o carvão coqueficável, é o carvão mais utilizado para siderúrgicas, termoelétricas, tudo tal. Só que a China, com essa maior produção industrial do mundo, utilizando carvão mineral, qual que é a consequência? Poluição, com toda certeza. A China é o país que mais polui hoje no mundo. E a China vem tentando mudar essa realidade. A China é signatária do Acordo de Paris e está prometendo mudar a sua matriz energética. E eles estão fazendo isso mesmo, tá? A China é liderança em energia maré motriz, a China é liderança em energia nuclear, a China é liderança em energia... Liderança não, mas investe bastante também. Em energia hidrelétrica. Eles têm a maior hidrelétrica do mundo, superou a Itaipu. A nossa é a que mais produz energia, mas a deles é maior que a nossa, tá? Ou seja, mas ainda hoje o carvão mineral é a base ainda da matriz energética deles. O que é péssimo do ponto de vista ambiental, tá bom? Eu preciso apagar... Posso apagar, galera, essa parte aqui? Que eu vou fazer o 4, 5, 6 aqui também. Pro, deixa só eu tirar print. Deixo. Pronto, obrigada, Pro. Imagina. E aí começa a região que efetivamente é povoada na China. Tá certo que assim, galera, tudo é povoado na China porque a China tem 1,3 bi de habitantes, né? Então, povoado proporcionalmente, estou falando. Professor, Pode falar. perdão, é que tipo, eu levantei a mão, só que eu acho que como o host tá no computador, aí eu acho que não apareceu, né, pra Ah, você. é verdade. Pode falar, David, desculpa. Rapidinho, esses movimentos separatistas, tipo, tem, é que, tipo, aquele conceito de terrorismo é bem abstrato, né, mas, tipo, tem terrorismo, posso dizer assim? O Estado chinês não permite, David, tá? No início existia, dos tibetanos não, nunca teve, tá? Teve alguns conflitos, mas movimentos terroristas não. Do povo uigur, do povo muçulmano, teve o início de processo de alguns grupos terroristas se formando e o Estado chinês sempre reprimiu muito violentamente, tá? A China, David, é um país onde você não tem nenhum tipo de liberdade de expressão. Imagina, para fazer um grupo opositor ao governo, não existe isso, não existe, tá? Não tem, não tem não. Tá, beleza, valeu, professor. Imagina. Essas regiões aqui são as regiões que a gente vai classificar, todas elas, tá? Como as planícies orientais. A Manchúria não, a Manchúria é um planalto, tá? Planalto da Manchúria. Mas o restante aqui, ó, são as planícies orientais. E ela sempre vai levar o nome do rio que atravessa a região. Nós temos 3 rios importantes: Wangho, Yangtze-Kiang e Xinjiang. Professor, não entendi nada do que você falou. Então, por sorte, eles aportuguesam o nome. Na prova, galera, geralmente aparece aportuguesado. Eu vou colocar para vocês os dois, tá? Mas geralmente vai aparecer o brasileiro. Deixa eu até mudar a cor para fazer com a cor certinha. Tem um rio, galera, que nasce na região do deserto e vai desaguar aqui no litoral. Esse rio se chama rio Wangho. Que a gente aportuguesou para Rio Amarelo. Tá? Professor, Wangho quer dizer amarelo? Não, não quer não, tá? É o nome do rio. Mas a gente deu uma... Wangho, tipo, é um nome sem ser amarelo. Mas aqui a gente aportuguesou para Rio Amarelo. Professor, por que Rio Amarelo? Porque efetivamente ele é amarelo, tá? Esse rio amarelo, ele tem essa coloração por conta do enxofre. O enxofre, que é abundante nesse rio, somado
aos sedimentos que vêm do deserto. Esse rio, galera, ele nasce na região do deserto do Xinjiang, ele atravessa essa região e deságua aqui na planície, deságua aqui no litoral. O enxofre, em conjunto com os sedimentos, dão essa coloração amarelada. E fazem também uma outra coisa super importante, o desenvolvimento de um dos solos mais férteis do mundo. Qual que é o solo da China que é muito fértil? Solo de loess, tá? Solo de loess. Eu diria para vocês, galera, que solo é um assunto que vem caindo cada vez mais nos vestibulares, tá? Deslizamento de terras, tal, todo esse papo. E que do mundo, vocês só precisam conhecer 2 solos. Do mundo, só 2 solos. Na verdade, 3, vai. 3 solos. O solo de loess chinês, o solo de loess na China, tá? Um dos mais férteis do mundo, pela presença de enxofre em grande quantidade. O solo de Chernozem, no leste europeu, que é um solo que tem muita matéria orgânica, porque o clima é muito frio, então funciona como se fosse uma espécie de geladeirona, que vai armazenando aquela matéria orgânica, fazendo ficar um solo extremamente fértil. E o permafrost. Já ouviram falar esse permafrost? Permafrost, galera, ficou muito em evidência no passado. Então, por isso que talvez, né, seja um assunto importante aí para os vestibulares desse ano. O permafrost, ele é um solo da Rússia, do norte da Rússia, na região onde a gente encontra a tundra. Lembra o que é a tundra? A tundra é aquela vegetação só de musgos e líquens, que só existe no período de verão, porque no inverno está congelado. Essa é a tundra, tá? Uma vegetação associada a climas muito, muito frios. Na Rússia, você tem uma camadona de gelo em cima, tá? Desse solo. E embaixo dessa camadona de gelo, você tem uma concentração de metano muito grande, porque existe muita matéria orgânica em decomposição no subsolo da Rússia. O que acontece? O aquecimento global, ele vem derretendo essa camada de gelo bem espessa, fazendo com que esse monte de metano seja progressivamente liberado para a atmosfera. Metano é um dos principais gases de efeito estufa, ou seja, o aquecimento global pode estar liberando o metano que existe no subsolo da Rússia para contribuir ainda mais com o aquecimento global, percebe? Então, o permafrost é um solo bem importante, não porque ele é fértil, não é que nem o Chernozem e o loess, tá? Mas porque é um solo que tem muito metano no subsolo. E aí, quando você derrete, quando você libera esse metano, isso pode contribuir ainda mais para o aquecimento global. Beleza? Tá. Galera, se vocês tiverem dúvidas, pode... Porque como o host está aqui no notebook, eu não vou ver, tá? Vocês levantando a mão, tem razão. Então pode me interromper sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Então aqui a gente está com lenço amarelo, enxofre de sedimentos, solo de loess. Aqui também é uma área bem importante, cara, de produção de trigo, produção de soja. O senhor tem uma dúvida? A China não compra um monte de soja da gente? Compra. Mas a China tem espaço para produzir soja? Tem. Por que a China quer tanto a nossa soja, então? Se eles podem produzir soja no território deles. Sabe por quê, galera? É um conceito chamado de água virtual. Já ouviram falar nisso? Água virtual? Água virtual é o quanto de água que você gasta para produzir determinado produto. A China, quando compra a nossa soja, eles utilizam, claro, nossa soja, né? Principalmente para fazer ração para gado, principalmente. A China, quando compra a nossa soja, eles não estão interessados na nossa soja, de fato. Eles estão interessados na nossa água. A China é um país que tem uma pressão demográfica muito grande. Eles não podem ficar gastando tanta água assim com agronegócio. Vocês sabiam, galera, que no Brasil, 72% de toda a água que é consumida é de agropecuária. 72% é agropecuária. A China não tem espaço para isso. Então, eles compram a nossa soja, não porque eles estão interessados... Claro que assim, né? Consequentemente, é também. Mas é porque eles não querem gastar a água deles. Eles não querem gastar a água deles para fazer soja. Eles querem gastar a água deles para abastecimento. Então, o Brasil, exportando a soja,
na verdade a gente está exportando a nossa água. Eles não querem gastar a água deles. Porque espaço para soja e espaço para trigo existe. Essa regiãozinha tem um solo muito fértil e um clima favorável, que é um clima mais temperado, que é ótimo para a produção de cereais, soja, trigo, é sensacional. Só que eles não produzem para não gastar água. Ou produzem menos, né, do que deveriam para não gastar água. Tá bom? Tem outro rio que nasce aqui. Vou colocar aqui o número 5. E deságua na região da planície. É o rio Yangtze Kiang. Yang tá muito grudado, né? Ó. Y-A-N-G, Yang, T-S-E, Yangtze Kiang. K-I-A-N-G. Tá? Ou também conhecido como o famosíssimo Rio Azul. Conhecido como o famosíssimo Rio Azul. São rios, galera, são relativamente próximos, né? São rios bem importantes, mas que são bem diferentes também. Por quê? Esse aqui nasce numa região não tão alta e deságua na planície. Isso aqui é um rio de planície. É o rio mais cheio de curvinhas, tal, né? Depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Vocês vão ver, galera, que o rio é cheio de meandros, cheio de curvinhas. O rio Yangtze Kiang, ele nasce na região do Himalaia, mais alto de todos, né, dobramentos modernos e tal, e deságua na planície. Ou seja, é um rio de planalto, é um rio bastante encachoeirado. Rio encachoeirado é bom pra gente fazer o quê, galera? Hidrelétrica. Aqui a gente vai ter o desenvolvimento da maior hidrelétrica do mundo. A famosíssima usina hidrelétrica de 3 Gargantas. A famosíssima usina hidrelétrica de 3 Gargantas. Fica na planície do Azul, tá? Essa usina é uma referência, galera. Por quê? Porque ela mostra o quanto que a China está tentando mudar sua matriz energética. Não que hidrelétrica não tem impactos ambientais. Galera, o Brasil, mais que todo mundo sabe, dos impactos sociais, ambientais, desmatamento, deslocamento de população ribeirinha e tal. Mas hidrelétrica, se bem construída, é uma energia limpa, porque é uma energia que não libera gases poluentes, não libera gases de efeito estufa para a atmosfera, tá bom? Então a China, ó, hidrelétrica de 3 Gargantas. E, para finalizar, essa regiãozinha de número 6. A regiãozinha de número 6, que vai ter mais um rio, que nasce aqui. Deixa eu fazer o rio em azul, vai. Que é... Aqui pega, né? Região de número 6. A planície do Vermelho. Aqui, galera, esse rio se chama Rio Xi Kiang. Aqui é Xinjiang. Aqui é Xijiang. Tem um N de diferença, tá? Xinjiang, Xijiang. Esse rio, ele é conhecido como Rio Vermelho, ou também conhecido como Rio das Pérolas, tá? Tanto faz. O Rio Vermelho e o Rio das Pérolas. Essa região é uma região, galera, que ela vai ser super importante, principalmente na produção de arroz. Até porque aqui acontece um dos climas que mais cai em vestibular. Olha eu de novo, né? Que mais cai em vestibular. Que são as monções. O clima de monções, ele joga um monte de umidade para o sudeste asiático, para a China aqui no caso,
e permite a plantação de arroz. Aliás, o clima de monções, ele vai fazer, galera, com que praticamente todo o Sudeste Asiático ele tem uma grande produtividade de arroz, tem uma grande produção de arroz. Japão, Índia, China, Tailândia, Laos, são todos países onde existe uma grande produtividade. O arroz ele precisa de um clima mais úmido, mais alagadiço. E essas regiões do Sudeste Asiático são perfeitas para isso. Tá bom? Pera, quem quiser aí, ó, tira um print. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, David. As monções ocorrem, tipo, nesses países ao mesmo tempo, tipo, ou, tipo, tem um intervalo? Tipo... Ao mesmo tempo. Eu vou explicar monções agora, David. Daí você vai entender como funciona. Tá, tá, beleza, beleza. Cara, eu posso apagar aqui? Tá, vou apagar, hein? Sobre aqui, então. Tá. Vai apagar, né? Pode. Essa China, eu fiz ela bonitinha. Só não tava bonitinha. Tava assim. Eu fiz ela bonitinha porque foi a primeira, tá? Geralmente desenha a China assim, ó. Tá? O nosso famosíssimo amendoim aqui, ó. Essa é a China, tá bom? Se a gente for pegar, galera, do ponto de vista climático, eu consigo dividir a China em 4 grandes regiões. 4 grandes regiões. Essa região de número 1 é a região que apresenta um frio de montanha, enquanto essa região de número 2 vai apresentar um clima árido e semiárido. Depende muito de qual região que a gente está falando. Mais próximo aqui do clima temperado, que vai ser o próximo ao clima semiárido, aqui é o clima mais árido. Aliás, nesse clima semiárido, tem um processo que também acontece na Caatinga brasileira, que também acontece no Sahel, região do sul do deserto do Saara, que é um processo conhecido como a desertificação. Tá? Já vou explicar para vocês como funciona, relaxa. Só entender que aqui, ó, a gente tem um clima árido e um clima semiárido, e o clima semiárido hoje vem passando por um processo de desertificação. Essa região de número 3 é uma região que a gente vai ter um clima temperado, e essa região de número 4, a região de um clima temperado ou subtropical monsônico. Temperado ou subtropical monsônico. Tá? Antes de eu explicar como funciona propriamente, galera, as monções, porque eu queria assim guardar como a gente está quase finalizando a nossa aula, eu não queria parar no meio do caminho, então na próxima aula eu vou explicar direitinho como funcionam as monções. Só entendam que existe um vento aqui, ó, que ele atua no verão, sempre nessa direção, que são as monções de verão. As monções de verão, elas são cheias de umidade. Elas estão carregando toda a umidade e jogando aqui para o Sudeste Asiático. Aqui vai formar um clima extremamente chuvoso no período de verão. Lembrando que o verão deles é diferente, né, do nosso verão. O verão deles é agora, o nosso verão é só no final do ano, tá? Só que tem outro processo que acontece aqui, ó. Aqui a gente está tendo um monte de vento úmido sendo barrado pelo Himalaia.
O que acontece é mais ou menos essa situação aqui, ó. Imagina que eu estou desenhando para vocês um perfil de relevo que vai de A até B, tá? Sendo aqui o ponto A e aqui o ponto B. As monções, elas vêm aqui, ó, carregadas de umidade do oceano. Quando esse vento ele encontra uma barreira natural, que é o relevo, toda a umidade presente nessa massa de ar vai se condensar e vai formar chuvas. Vocês, galera, que estão craques, acabaram de ver clima do Brasil. Acabaram, entre aspas, né? De ver clima do Brasil. Como chama essa chuva aqui? Que se forma pelo contato com o relevo? Orográfica, Muito né? boa, Bia. Tá? A chuva orográfica. Ou chuva por orogenia também, tanto faz, tá? Tanto faz. A chuva orográfica aqui acontecendo. Então, essa região também, ó, do Himalaia, ela vai ter muita chuva orográfica. Quando as monções elas passam para outra parte do relevo, aqui já vai ser um vento seco. Esse vento seco é um dos fatores que favorecem a formação de um deserto aqui no 2, ó. O famosíssimo deserto de Gobi. Só como a gente sabe que a geografia adora dar nome para as coisas, a região da montanha ou do relevo que recebe os ventos úmidos ganha o nome, e a região que recebe os ventos secos também ganha o nome. Essa região que está recebendo os ventos úmidos, a gente vai chamar de região de Barlavento. Ventos úmidos. Essa região que está recebendo os ventos secos, a gente chama de sotavento. Ventos secos. Então, você pode falar assim, ó, o deserto de Gobi acontece, um dos motivos é porque ele está a sotavento da Cordilheira do Himalaia. Um dos motivos do deserto de Gobi se formar é porque ele está a sotavento da Cordilheira do Himalaia, não pegando toda a umidade que vem das monções de verão. Tudo bem? Vamos tentar traduzir isso para o Brasil. MTA. Lembra de MTA? Massa tropical atlântica? Ela causa chuvas na cidade de São Paulo? Raríssimo. Quem causa chuva em São Paulo é a MEC, a Massa Equatorial Continental, ou a MPA no período de inverno, né? Por quê, galera? Porque São Paulo, a cidade, tá? Não o estado. A cidade de São Paulo está a sotavento da Serra do Mar. Então, o vento úmido que vem do Oceano Atlântico, ele dificilmente chega na cidade de São Paulo. Não é impossível, claro, né? Mas dificilmente ele chega na cidade de São Paulo, porque São Paulo está a sotavento da Serra do Mar. Barlavento é o que recebe os ventos úmidos e sotavento é o que recebe os ventos secos. Tudo bem, galera? Dúvidas aí? Não? Ok. Tira um print aí, por favor. Quem quiser. Na próxima aula, galera, eu vou explicar para vocês como que é o clima de monções, tá? Como que é o clima de monções, por que que acontece. Vocês vão ter que saber. Vocês ainda têm na cabeça aquele esqueminha do Júlio? Alta pressão atmosférica, baixa pressão atmosférica, por que que se forma, tal? Tem que saber, hein, galera? Tá? Não é assim, nossa, que referência, como eu sei e tal. Não, tem que saber, galera, tá?
Daí na próxima aula, então, eu explico para vocês direitinho como que se formam as funções. Beleza? Galera, bom final de semana. Aproveitem mais ou muito. E é isso aí. Beijo, abraço e tchau. Até... Se alguém tem dúvidas? Se quiser, pode falar, hein? Sem dúvidas? Ok. Então, galera, beijo, abraço e tchau. Até nossa próxima aula. Falou. Tchau, professor. Obrigado. Bom final de semana. Vocês também. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, tchau.